Vamos ler a palavra de Deus em Tiago 1, versículo 27. Onde está escrito: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Também Tiago 4:4 fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Também Mateus 7,13 nos fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém. Vamos orar? Irmão Lourilson, você ora por favor? Amém. Pai Celestial, estamos gratos, Senhor, por esse tempo que nos permitido, Senhor, aqui chegarmos, Senhor, para mais esse culto. Viemos humildemente nos suplicar o teu perdão nas nossas faltas, nossa negligência, Pai, reconhecendo que nós mesmos não temos nenhuma condição para nos colocarmos na tua presença, Pai. Nós confiar em tua graça, em tua misericórdia, que tem sido estendido sobre nós, é que temos chegado, Pai. Rogamos que tu estejas com cada membro da tua igreja eleita, nós nos encontramos cada um deles nessa hora, Senhor, saciando suas almas, Senhor, com a tua voz, a luz, Senhor, que enviado nos últimos dias. Agora, Pai, também igualmente rogamos que tu venha saciar nossas almas com a tua palavra nesta hora, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus, que todos nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vou falar nesse momento, por um pequeno instante, qual que é a religião verdadeira, qual que é o caminho certo, qual que é a verdade. Tantas religiões hoje, tantas religiões, tantas denominações, cada uma alegando ser a verdade, cada grupo da mensagem alegando ter a verdadeira revelação de Deus, o verdadeiro ensinamento de Deus. E aqui, onde nós lemos, nós vimos, né, estreita é a porta, né? O caminho é estreito, né? Poucos são que encontram esse caminho, muitos são chamados, poucos escolhidos, diz a palavra de Deus. Amém. Porque as pessoas querem um caminho largo, um caminho fácil de seguir, um caminho onde tem é muito popular, muito popular. As pessoas não querem um caminho estreito, poucas pessoas, né, pequena, né, coisas assim, né, desse tipo assim. Já chegaram a falar até pra gente aqui, né, vocês vão enganar as pessoas, né, as pessoas vão achar que é uma igreja, e quando chegar não é igreja, é só uma casa. Mas a igreja é o quê? A igreja somos nós, né? Você vê na Bíblia, a igreja ali da Bíblia se reunia nas casas. Amém. Né? Então as pessoas têm na cabeça delas que igreja é uma placa ali, é um movimento grande, né? As pessoas realmente não sabem o que é a igreja, o que é a verdade. Né? As pessoas pensam que é uma grande catedral. É por isso que a pessoa sempre erra o caminho, sempre erra, né? Elas nunca encontram a verdade, nunca encontra Deus. Porque acha que Deus está nas grandes coisas, e Deus sempre se esconde nas coisas simples, coisas humildes. Amém, Senhor. Quando Cristo nasceu mesmo, aonde foi que ele nasceu? A pessoa achava que por causa de ser o Filho de Deus, o Rei, né, ia nascer num palácio. Mas não, nasceu aonde? Numa manjedoura, onde nascem os animais. Lugar todo sujo ali, né? Nasceu naquele lugar, não tinha um lugar para ele nascer. Todas as portas estavam fechadas para ele. Né? E hoje é a mesma coisa, todas as portas estão fechadas para ele. Você vai nas pessoas, você vê que as pessoas estão com a porta, com o coração fechado ali para Jesus. Eles querem uma igreja, uma religião. Né? Por isso que as pessoas erram o caminho. Elas não conseguem encontrar essa salvação. Jesus fala em João 14,6, eu sou o caminho, né, a verdade e a vida.
Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Não é ninguém vai ao Pai como se tivesse outro Deus. Não existe outro Deus além de Jesus. Ali mesmo perguntaram para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai, o Deus, queremos ver Deus. Você fala tanto de Deus, né, querendo ver outra pessoa. Jesus é tão humilde que nem o diabo acreditou nele. Lá no deserto falou para ele, tu és o Filho de Deus, né? Então faça a pedra virar pão. Se você é o Filho de Deus, faça isso. Tão humilde que ele era, né? Tão humilde, não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha nada, era uma pessoa pobre, né? Sem estudo. Até o próprio João Batista, depois de falar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Quando estava preso lá, né? Diz o historiador que os olhos de águia dele deu uma falhada ali, que caiu ali na cadeira, prisão ali, e aí mandou perguntar para Jesus, se vai perguntar para ele se é ele mesmo que é o Messias, ou se devemos esperar outro, até o profeta, né? Ao ver a humildade de Jesus, quão pequeno ele era. E hoje é a mesma coisa, né? Às vezes ele olha para você assim, mas essa pessoa está com a verdade, essa igreja é tão pequena, né? Eles têm aquela coisa carnal, humana neles, que não conseguem realmente ver a igreja de Jesus Cristo. Amém. Né? A verdadeira igreja. Eles pensam que igreja é uma denominação, mas nunca foi e nunca será uma denominação. Adão ali e Eva, quando pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi uma religião, uma folha de figueira. Religião quer dizer cobertura. E foi o que eles fizeram ali, né? Eles se esconderam ali atrás de uma... Né? Fizeram para eles uma folha de figueira, tamparam com folha de figueira, representando religião. E quando Deus desceu ali, foi chamar ele, Adão, Adão, onde tu estás? Ele escondeu. Falou, Senhor, eu estou nu, por isso me escondi. Mas ele não tinha feito uma religião, não estava com uma folha de figueira. É que uma religião não vai funcionar naquele dia. E as pessoas hoje estão descansando em religiões, sensações. Eu sei demônio, né? Fiz maravilhas. Jesus fala para eles em Mateus 7, afastai-vos de mim, praticante de iniquidades, porque nem vos conheço, nem vos conheço. Então nós vemos que as pessoas serão enganadas, né? Elas serão enganadas, pensando que são eleitas, que são salvos, que estão na igreja verdadeira, que aceitaram Jesus, né? Porque a verdade é que Jesus é a verdade. Amém. Jesus é o caminho. Mas quem que é Jesus? Né? Quem que é Jesus? Aí que está a coisa. Eles se enganam. Eles pensam que estão em Jesus. Mas como que eles vão estar em Jesus se os pregadores não apontam Jesus para eles? Eles apontam a religião, mais coisa, mas não apontam Jesus. Eles não sabem quem que é Jesus. O que é Jesus? Eles não conseguem perceber isso? Jesus falou para que as pessoas de seu dia ali, né, examinar as escrituras. Eles queriam perguntar para os sacerdotes, para os doutores daqueles dias, os homens que conheciam línguas, né, idiomas, hebraico, né, hebraico, grego, aramaico, que queriam perguntar para eles. Então Jesus falou, gente, examinai as escrituras, porque são elas que, nelas contém a verdade, a salvação, e são elas que de mim testificam. Olha para isso, né? Aquela pessoa, os judeus, conhecia a Bíblia já fazia 4.000 anos. Estudava a Bíblia, lia os sacerdotes, dia e noite, conhecia, né, cada palavrinha ali, sobre o Messias, sobre a Bíblia, sobre a Escritura Sagrada, conhecia tudo. Mas quando Jesus veio, né, que era a religião verdadeira, que era o caminho verdadeiro, a única salvação, né, o que aconteceu? Eles perderam, não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus, mostrando que não é sabedoria, não é isso que vai levar a pessoa para o céu. Não é. Eles não reconheceram Jesus. E quando Jesus fez o sinal de profeta, discerniu o coração daquela mulherzinha do poço e dos outros mais, falaram, você é Beuzebu, né? Ali em Mateus 13,
Mateus 13 ali, ou 12. Mateus 12, né? Jesus curou um homem cego de nascença, cego e mudo de nascença. Aí falaram para ele, você fez isso pela mão de Beelzebul. Olha só, né? Que coisa mais insana, né? Não conseguiram conhecer a verdade. Por causa do quê? Porque estavam enganados pela religião, gente. Olha como é que a religião é uma coisa cegante, uma coisa maldita, uma coisa que leva as pessoas para longe de Deus. Se eles não tivessem religião, né, eles poderiam reconhecer Jesus, porque a mente deles não estaria cauterizada, né, cauterizada para ver aquilo. Mas o mundo hoje está com a mente tão cauterizada por doutrinas, né, por ensinamentos, que eles não conseguem ver a verdade. Acabar de escrever lá 5 horas da tarde hoje, escrever lá no nosso e-mail, no site, lá falando, né, que o pastor não pode casar novamente. Porque o Morano falou, não sei aonde lá, que se minha esposa cometer adultério contra mim, o meu ministério está acabado. E como que você vai aconselhar alguém, um casal, se o pastor separou da esposa, como que ele vai aconselhar alguém a ficar junto se ele separou? Então um pastor não pode casar novamente. A pessoa falou lá. Você vê como que Satanás cega as pessoas? Como? Então, mas ele quer dizer que os outros podem casar, mas o pastor não. Que absurdo, não é mesmo? Fazer acepção de pessoas. O outro homem poderia casar na visão dessa pessoa, mas o pastor não pode. Se a esposa dele trair ele não pode mais exercer o ministério, está acabado, não pode pregar mais. Se a esposa trair ele, adulterar contra ele não pode casar. Mas aonde está isso na mensagem de casamento e divórcio? Quando Deus veio ali na luz sobrenatural. Quando Deus veio na luz sobrenatural ali, no mesmo lugar que revelou os selos. Né? A pessoa não consegue ver a maneira que Deus se identifica. Ela não consegue conhecer Deus. E qual que é a religião verdadeira? Você vai em toda religião que existe no mundo hoje, maometana, né? Maometana, budista, hinduísmo, né? Qualquer uma delas, você você não vê o sinal de Deus ali em lugar nenhum, gente. A forma que Deus se identifica, aquele dia lá, quando Elias desafiou os 450 profetas de Baal ali, né? Você viu ali, o Deus dele não fez nada, Baal não fez nada, mas Deus desceu com fogo ali, consumiu a oferta, consumiu a água que estava ali, e mostrou que era Deus. Então aqueles 450 profetas foram mortos. Quando Jonas chegou lá em Nínive, né? O povo estava ali, de repente um grande peixe, uma baleia, veio ali e cuspiu Jonas, né? Fez um sinal maravilhoso. O povo recebeu a mensagem de Jonas. Porque Deus atua no sobrenatural. Onde você viu uma baleia vinha ali e cuspiu um homem, né? E a baleia era o Deus deles, eles adoravam o Deus peixe. Quando eles viram o sinal, eles receberam a voz, o ensinamento daquele homem, porque viram que aquele homem estava com a verdade de Deus. Amém. Quando Moisés também chegou ali, Deus, mas como que eles vão crer em mim? Vou te dar 2 sinais. Deus não falou, vou te dar sabedoria, vou te dar o grego, o aramaico, e você vai saber tudo sobre o original, não. Né? Gente, nós não precisamos de originais da Bíblia, não. Nós precisamos de revelação. E a revelação só vem através de um profeta vindicado por Deus. Então Deus falou para Moisés, vou te dar 2 sinais. 2 sinais. Se eles não ouvirem a voz do primeiro sinal, eles ouvirão a voz do segundo sinal. Para o Mormon também foi a mesma coisa, vou te dar 2 sinais. Se eles não ouvirem a voz do primeiro sinal, né, eles vão ouvir a voz do segundo sinal. Então o Nombrana trouxe Deus para nós, né? Deus mostrou que estava ali, que era a verdade. E que a mensagem de William Branham é a verdade. Amém, Senhor. Quando ele estava lá na África, numa noite lá em Joanesburgo, lá na África, em 1951 que ele foi lá, o irmão Branham apontou para uma jovem numa maca e disse:
Suas costas estão quebradas, está quebrada em 3 lugares. Jesus te curou. Levante-se e aceite a sua cura. Aquela jovem levantou na mesma hora. Gente, a mãe dela estava ali, né? Aí no outro dia, uma outra jovem. Na outra noite ali, uma jovem de 14 anos, mais nova que aquela outra. Entrou carregada na maca pela cruz vermelha. Ela também tinha a costa quebrada. Ela chorava por causa da dor intensa. O irmão Branham apontou para ela e disse: sua costa está quebrada. Sua costa estava quebrada. Jesus Cristo simplesmente te curou. Levante-se e aceite sua cura. A moça levantou. Sua mãe, emocionada, caiu desmaiada na maca da filha. Na maca da filha. Imagina se o irmão Branham errasse ali, gente. Cometesse um equívoco. E aquela mulher que tentasse levantar, ela ia morrer no mesmo instante. Diz a ciência. Fica com a costa quebrada. Né? Se vai levantar, se fizer força, ela morre instantaneamente. Isto. Se o irmão Branham não tivesse preciso ali, não fosse Deus naquele homem. Amém, Senhor. Né? Igual eu vi outro dia aí um pregador de cura divina orando para a mulher surda. Você está me ouvindo, não está? Que? Você está me ouvindo? Fala que está curada. Falar o quê? Né? Que absurdo! E o povo está lá, milhares de pessoas seguindo esse pregador de cura divina. Coloca o irmão Branham perto desse todo esse pregador, Oral Roberts, Teleósimo, Davi Miranda. Eu mesmo fui lá ver um dia Davi Miranda lá, né? Faz uns 30 anos atrás, fui lá em São Paulo lá para ver o Davi Miranda. Ele chegou e falou: tem alguém com dor de cabeça naquele canto lá, no meio de tantas centenas de pessoas. Claro que alguém vai ter que estar com dor de cabeça. O irmão Branham não, ele falava: o seu nome é tal, o seu endereço é tal, nunca houve erro. Né? Amém. Centenas de vezes que o irmão Branham discerniu o coração, pegou na mão da pessoa e viu a doença dela. Nunca houve falha alguma. Né? Então é dessa forma que Deus se identifica, mostrando o seu caminho verdadeiro. Né? Juntamente com a palavra de Deus. Claro, tem que ter a palavra. Um profeta jamais vai sair fora da palavra. Por isso que o irmão Branham ensinou a forma correta, casamento e divórcio. Até 65, o irmão Branham realmente ele não cria nessa coisa de, né, que esse irmão falou para mim. Que o homem pode casar, mas o pastor não pode. Não, o irmão Branham cria que nenhum homem poderia casar. Se você pegar a mensagem do irmão Branham, 63 até 64, e não cria que nem o homem nem a mulher poderia casar novamente se tiver o seu cônjuge vivo. O Branham não cria no segundo casamento, nem para o homem nem para a mulher. Ele não cria realmente no segundo casamento. Mas em 65, quando Deus veio para ele ali, né, e revelou para ele a mensagem de casamento e divórcio, ele falou: o homem pode casar novamente, a mulher não. Amém. O homem pode, né? A mulher não, porque a Bíblia ensina isso, lá em Romanos 7, né? A mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Né? Se ela separar, não casa novamente. Né? Ou então reconcilie com o seu marido, porque ela não pode casar, porque está ligada pelo marido. Né? A mulher não pode casar novamente. Mas o homem sim, naquela mensagem ali, foi revelado isso para ele. Por quê? Porque a revelação veio para o irmão Branham gradualmente, gente. Não foi de uma vez só. Ele cria antigamente que a evidência do Espírito Santo era o amor. Depois eu mostrei que não, que a evidência é receber toda a palavra, é crer em toda a palavra. Né? Ele cria também que Jesus tinha sangue judeu, mas depois Deus mostrou que não, ele tem o sangue divino, o sangue de Deus. Amém. Né? E o corpo celestial também, ele cria que nós entendíamos corpo celestial, né? Nós seríamos nuvens como quando partíssemos dessa terra, mas Deus mostrou para ele depois que não, que nós temos um corpo celeste, sim. Amém, Senhor. Um corpo celeste no céu, que temos 5 sentidos, e depois nós viremos na ressurreição e pegaremos o terceiro corpo, que é o corpo glorificado. O primeiro corpo é o de carne e osso, esse que nós estamos nele hoje. O segundo corpo é o celeste, que não come, não bebe e não dorme, estão ali esperando a ressurreição. Na ressurreição eles vêm, descem e pegam o terceiro corpo, que é o corpo glorificado, que é esse mesmo corpo que caiu, que levantará. Né? Então Deus, através do William Branham, trouxe a verdadeira ensinamento, ceia, com pão vinho,
com pão asmo e vinho, não suco de uva. E o pão tem que ser asmo, porque sem fermento, porque o fermento representa o pecado. É isso que esse povo tem, né? Pecado, doutrinas erradas, falhas, né? Doutrinas falsas, né? Ensinamentos falsos, falsas igrejas, amando o mundo e as coisas do mundo. Eu terei sim, irmãos, se um dia eu vou para pastor verdadeiro, né? Se a esposa abandonar, ele pode casar novamente sim. Uma irmã casou aquele o irmão Benny, né? Ordenou ele a pastor. E ele tinha 2 esposas vivas, né? Na mensagem, qual mensagem mesmo? Mudou Deus seu parecer? Mudou Deus alguma vez seu parecer acerca de sua palavra? Não, né? Isso. E foi. O único lugar. E o único lugar provido por Deus para adoração também, né? Falou desse irmão, a esposa dele tinha, né, abandonou ele e casou com outro. Ele foi e casou com essa irmã, o irmão Benny, casou com essa irmã, mas isso foi em 65. Depois de sair, o Momblan nunca mais ensinou aquelas coisas do passado. Quando vinha para o Momblan uma revelação da palavra de Deus, ele nunca mais voltava, né, com o conhecimento dele anterior que ele tinha pregado até ali. Senão seria contradição realmente. Se ele pregasse uma coisa, depois pregasse duas coisas ao mesmo tempo, mas não, quando vinha para ele a revelação, ele nunca mais voltava a ensinar aquelas coisas daquela maneira que ele ensinava. Amém. Então, em João capítulo, em 1 João 2,15, está escrito: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Né? Mateus 4 fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós vemos que a palavra de Deus, que Deus é a sua palavra. Né? São João 1 fala isso: no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou no nosso meio. Então Deus nunca colocou o homem atrás de nenhuma religião, Ele colocou atrás de sua palavra. E quando a mulher lá no jardim do Éden saiu fora da palavra, ela morreu e lançou a terra na morte. E Deus não muda, o Senhor não muda, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus é sua palavra, gente. Não tem como você estar com Deus e rejeitar a sua palavra. Né? Amém. Segunda Crônica 20 fala: crede em Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e sereis prósperos. Sereis prósperos, vocês serão felizes, terão vida eterna. Crede nos profetas, tem que crer no profeta sim. Quem não creu em Moisés pereceu. Quem não creu em Noé era um caminho de Deus. Ele estava na porta da arca ali. Quem não creu em Noé pereceram. E Jesus falou em Mateus 10:41, Mateus 10:41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Você não adora o William Branham, né? Ele apenas trouxe a palavra para você, né? Ele trouxe para você Deus, para você mostrou que ele era Deus. Os outros pregavam e falavam, ensinavam, né? Mas ele não, ele veio, né? E trouxe aquilo, né? A palavra se tornou viva. Ele chamou o morto à vida. Ele trouxe e mostrou o sobrenatural ali. Amém. Coisa que esses pastores não conseguem mostrar. Por quê? Porque Deus não tem vindicado eles. Como está nessa mensagem que mudou Deus alguma vez seu parecer, do parágrafo 103, qual foi a diferença neles? Fundamentalmente, ambos estavam corretos. Mas vê você, Moabe não tinha a vindicação de Deus com eles, né? Eles eram simplesmente uma nação, um grupo de celebridades, mas Israel tinha um profeta com eles, eles tinham uma rocha ferida com eles, né? Amém. Então eles tinham um profeta e tinha vindicação. Deus descia ali, né, e provava que estava com William Branham lá na Índia. Na Índia, aquele homem cego lá, toda aquela religião lá, o Momblan chegou e desafiou todos, os jaís, os budistas, os maometanos. Vocês podem curar esse homem aqui? Ninguém veio, todos ali, os sacerdotes, ninguém veio. O William Branham falou: se meu Jesus curar, vocês entregarão suas vidas a Jesus? Eles levantaram a mão. O Momblan orou para aquele doente, homem cego, e passou a enxergar. Lá na África a mesma coisa. Deus fez aquele sinal todo através do William Branham,
provando qual era o caminho verdadeiro, a verdadeira palavra, com quem está a palavra de Deus. A palavra de Deus só vem a profeta, Amós 3,7. Porque Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então a palavra só vem a profetas. Amém. Deus não é culpado não, gente. O povo quer a verdade. Deus vem e traz a verdade, mas o William Branham, através da palavra, uma foto sobrenatural. Essa foto foi examinada pelo FBI em 2 dias. E o presidente lá, o que examina do bem duvidoso, falou, essa primeira foto que tem um ser sobrenatural ali, provado cientificamente, até cientificamente Deus provou o que estava com o William Branham. Amém. Agora o povo quer ficar com a Assembleia de Deus, fique. Com a luterana, fique. Com o tabernáculo tal, fique. É problema deles, né? É problema deles. Mas a vida eterna, diz Pedro falou, para quem iremos nós? Só de ti por 7 palavras de vida eterna. Só de Jesus por 7 palavras de vida eterna. E Jesus é a palavra. E só vem através de um profeta. Então não há como errar, gente. Porque Deus vindica o seu profeta, o seu servo, o canal que ele traz. Então, como que a pessoa pode estar numa religião e achar que vai ser salvo? Estão sendo enganados. Satanás, né? Ele engana as pessoas. Engana as pessoas. Jesus falou ali em Mateus 7, virão profetas com roupas, né, vestidas de ovelha, mas são lobos. Né? Virão em nome de Jesus, falando, fazendo proezas e tudo mais, mas não é perfeito igual Moisés, porque o imitador faz algumas coisas, mas não consegue fazer tudo. Né? Sempre erra, comete erro, que nem esse pregador que estava ali cometeu, orando e nada acontecia. E o homem é um grande homem do Brasil, aí, o mais famoso em cura divina. Né? Agora, o William Branham alguma vez errou, falou e não aconteceu? Jamais, né? Todos os milhares de sinais que ele fez aconteceu. Então, o mundo está inexcusável, gente. O mundo está inexcusável. Esses grupos que dizem que é irmão Branham também são denominações. São laodiceianos. O grupo que irmão Branham são laodiceianos. Porque o irmão Branham falou, qualquer pessoa que pertence a uma denominação pertence a Laodiceia. São laodiceianos. Por quê? Porque o irmão Branham ensinou que o dízimo não é do pastor. Vai para o pastor para ele administrar. Ele é administrador do dízimo, não dono do dízimo. Mas esse povo aí estão nessas denominações, abandonaram a palavra, porque o irmão Branham falou, quando tomar um homem como líder, né, para que ele aceite a palavra, primeiro para você aceitar, vocês morrerem, se torna denominação. O povo estão crendo em ministério de homem. O meu pastor tem 50 anos no ministério, pode ter 1000 anos, 2000, igual a igreja católica tem. Mas não traz a palavra, o sinal de Deus, não traz a palavra, não traz nada de Deus. Né? Gente, nós temos que ficar no que está escrito. Né? O que está escrito, a mulher não pode pregar, a Bíblia fala, não permite que a mulher pregue nem ensine. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Tem que ter lava-pés, vinho na ceia, né? Pão asmo, lava-pés, é tudo que a palavra ensina. Nós temos que ficar com a palavra. Bem-aventurado e santo aqueles que guardam os meus mandamentos, é a palavra, isso é a verdade, isso é vida eterna. Não vai por sentimento, por dons, não, mas vai pela palavra. Descansa a sua alma em algo real, verdadeiro. Nada coisa de pensamento, psicologia, mas algo que você olha assim e está provado pela Bíblia e pelos sinais sobrenaturais. Então você descansa a sua alma nessas coisas. Amém, Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos ficar de pé e orar e finalizar o culto? Amém, Senhor. Senhor Deus, damos graça por Tua palavra. Sim, ó Pai. Despeça cada um de nós em paz. Vivifica essa palavra em cada coração. Revela a Tua verdade, Senhor, para cada eleito, Deus. Entregamos esse culto em Tuas mãos, Pai. Cada pessoa que ouvirá essa mensagem, entregamos em Tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus nós oramos, te agradecendo por tudo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.